Transamérica 926. Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. Sabin Sinai, o plano de saúde dos hospitais Albert Sabin e Monte Sinai. Com a chegada do inverno e as constantes frentes frias que oscilam neste período, é importante redobrar os cuidados aos olhos. As condições climáticas adversas e alguns hábitos comuns nesta época do ano podem aumentar o risco de diversas doenças oculares. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vai conversar com o médico oftalmologista Dr. Marcelo Espíndola. Dr. Marcelo, obrigada pela disponibilidade de vir aqui bater um papo com a gente. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. É um prazer estar recebendo esse convite. Adoro falar sobre oftalmologia, sobre os cuidados que a gente deve ter com os nossos olhos, né? E principalmente nessa época de inverno, onde a gente pode contrair muitas infecções bacterianas, virais, né? Pois é. Entre outras inflamações oculares. Bom, eu estava pesquisando para fazer a pauta e de cara olhei alguns sites confiáveis voltados para a área da saúde e vi várias doenças além da conjuntivite. Eu falei, não, melhor perguntar ao especialista. Uhum. O que o frio pode causar aos olhos? A gente já começa fazendo essa pergunta. Claro. Então, eu acho assim, que em qualquer época do ano, nós podemos ter várias inflamações oculares, né? Uhum. Então, a prevenção, né, os cuidados que a gente tem que ter com os olhos é o ano inteiro. A gente sempre lembra do inverno, porque no inverno que a gente tem mais infecções virais, mais infecções bacterianas, respiratórias, né? E muitas delas têm o mesmo vírus, por exemplo, de uma conjuntivite, né, de uma infecção ocular, que a gente pode prevenir ela só com alguns cuidados, como higiene, como hidratação, né? Então, tem todos esses aparatos para a gente evitar uma possível infecção, uma possível inflamação dos olhos. Sim. Tá certo? E quais são as doenças mais comuns nessa época do inverno relacionadas aos olhos? Porque eu citei apenas uma, né? Sim, que é a conjuntivite, claro. que é a mais popular, talvez. Né? Exatamente. No nosso dia a dia, né, nosso dia a dia oftalmológico e dia a dia corriqueiro mesmo, né, nós temos vários sintomas e sinais específicos de algumas inflamações nos olhos, né? Por exemplo, uma vermelhidão dos olhos, um embaçamento visual, o lacrimejamento excessivo. Muita gente associa o ressecamento dos olhos com o próprio não ter lágrimas, mas na verdade o nosso corpo ele identifica que a gente não está tendo uma produção excessiva de lágrimas, né? E começa a produzir mais ainda. Uhum. A gente chama de um feedback, né? Feedback do nosso organismo. Entendendo que falta lágrima, então existe o excesso de lágrimas produzidas pelo nosso organismo. Isso incomoda muito o paciente, né? Porque o paciente fica com muito excesso de lágrima, né? Fica com muita vermelhidão, a sensação de areia também, né? Como se fosse um corpo estranho no olho, e o próprio embaçamento visual. A gente sabe que é preciso a lubrificação constante dos nossos olhos para a gente enxergar melhor a cada dia que passa. E aí um mal leva ao outro, né? Porque vocês têm esses sintomas e naturalmente o que a gente normalmente faz? Leva a mão nos olhos, coça o olho. Às vezes você não tá com a mão limpa o tempo inteiro. Exatamente. Né? Aí mais um problema que vai desencadeando o outro. Exatamente. E já pegando o seu gancho, né? A gente tem a conjuntivite como um dos principais inflamações, infecções corriqueiras do nosso dia a dia, né? Mas a gente tem muitas outras também, né? Existe mais de um tipo de conjuntivite? Existe muitos tipos de conjuntivite, mas a gente pode destacar 3 tipos, né, que a gente vê muito no nosso dia a dia. Uhum. Por exemplo, uma conjuntivite bacteriana, que é muito mais rara do que uma viral, por exemplo. A gente sabe que mais de 90% das nossas conjuntivites que nós vemos no nosso dia a dia são virais, né? São de causas virais. E o principal vírus que a gente identifica é exatamente o vírus da gripe, que é o adenovírus. Então, geralmente, as pessoas que estão com conjuntivite, às vezes têm um caso,
uma infecção associada Sim. viral que já está tratando, né? Está com linfonodos, ínguas, que a gente pode palpar no pescoço. E, infelizmente, não tem muito tratamento específico para matar o vírus. A gente sabe que o vírus da gripe, por exemplo, não tem um antibiótico, não tem um remédio salvador. É a nossa imunidade. Né? É ela que vai garantir. Exatamente. A gente cada vez mais vai combatendo a infecção viral, né? Para isso aí, depois de uns 7 a 10 dias, já sarar e sair do seu corpo, né? Sim. Então você adquire uma imunidade contra aquele vírus e você vai se sarando da conjuntivite. Isso aí a gente falou da viral, né? Existem várias conjuntivites bacterianas também, são bem mais raras, como eu falei, a maioria das conjuntivites são causadas por vírus, né? Mas também tem as virais, também tem as bacterianas, exatamente. E umas principais bacterianas que a gente tem alguns sintomas bem específicos da conjuntivite bacteriana, porque o que acontece? Nas conjuntivites virais, a gente tem todos aqueles sintomas inespecíficos que a gente falou aqui, né? Então, a vermelhidão dos olhos, o lacrimejamento excessivo, a secreção ou uma secreção mais branquiçada, às vezes uma amarelada. Dor ao piscar os olhos, né? Dor ao quando piscar você os pisca olhos. mais forte, você sente que tá Exatamente, dolorido. embaçamento visual, né? O ato de coçar, a gente sabe que não pode coçar os olhos. Mas né? como é que não coça, né, Como gente? é que Amarrar não a mão. Exatamente, exatamente. E o que acontece é o seguinte, você contrai o vírus, você contrai a conjuntivite num olho, esse olho, geralmente ele está produzindo secreção. E essa secreção, à medida que você coça um olho, coça o outro olho também vai contrair essa infecção. Inevitável, né? Inevitável, não tem jeito. E falando um pouquinho mais da bacteriana, a bacteriana, ela é semelhante à viral, mas a gente tem um sinal muito específico da bacteriana, que é uma secreção muito, muito, muito abundante. Né? Uma secreção amarelada, quase esverdeada mesmo, né? Quase semelhante a um catarro nosso, né? Uma secreção que vem do peito, né? Semelhante a essa secreção, e cada vez que a gente limpa, sai mais secreção ainda, cada vez que a gente limpa, sai mais secreção ainda. E aí sim, a gente tem que lançar a mão de antibióticos, né? Em alguns casos, a gente pode até internar o paciente, Pois né? Em crianças, por exemplo, né? Crianças recém-nascidas que podem contrair essas bactérias do próprio parto normal, né? Então, a gente tem que se alertar muito a isso. E também, por final, a gente tem que sempre lembrar da conjuntivite alérgica. Por quê? A conjuntivite alérgica, a alergia do nosso organismo, geralmente, ela vai ser proveniente aí desses tempos mais secos, desses tempos mais frios, né, que é tudo que a gente tem aqui, tá certo? Então, por exemplo, a alergia ocular é a coceira dos olhos. Sim. Então, a coceira dos olhos, mão suja nos olhos, o que pode causar? Uma infecção. Então, uma coisa leva a outra. Vai desencadeando, vai chamando. É complicado isso aí. Então, Agora, eu vejo muito uso de colírio, por exemplo, muitas pessoas se automedicando com colírios comprados nas farmácias e achando assim, tô com um incômodo aqui, vou comprar um colírio ali, vou na farmácia mesmo, se automedica. Qual que é a sua orientação como médico? É o seguinte, quando a gente tem todos esses sintomas que a gente chegou a falar aqui, nós podemos até se automedicar, mas a gente tem que ter uma orientação do oftalmologista, né? A gente sabe que qualquer inflamação, qualquer alteração dos olhos, nós devemos buscar o profissional. E não né? tentar resolver com colírio vendido em farmácia. Exatamente. Tem gente que tem muita alergia ocular, já sabe como é que medica. Tem gente que já teve conjuntivite, já sabe como é que medica. Mas muita gente não tem, né? E não muita gente esperar é a piorar, primeira né, doutor? vez, exatamente. Então, o que a gente indica, né, com certeza, uma consulta oftalmológica, mas se você não conseguir, né, a gente sabe que nosso sistema de saúde às vezes é falho, demora a conseguir uma consulta oftalmológica, né?
Então, a gente recomenda alguns colírios lubrificantes. Né? Sim. E esses colírios lubrificantes, eles podem ter conservantes ou não, mas o que eles não podem ter é um componente chamado nefazolina. Essa nefazolina eu posso falar nome próprio de colírio aqui? Pode sim. Então, muita gente usa aquele Moura Brasil. O popular. O popular, exatamente. O Moura Brasil, o Clario, o Lerim. Então, esses colírios, você pinga nos olhos e o olho fica branquinho. Verdade. Maravilhoso, né? Pois é, no primeiro momento é muito bom. Você resolve o problema do paciente. Só que o efeito rebote que isso aí pode causar é muito intenso nos olhos. Então, o que acontece? Por que o nosso olho fica vermelho? Porque a gente tem a dilatação dos vasos sanguíneos. Certo? O que o colírio com nefazolina faz? Ele vai lá e contrai os vasos. Quando você tem a contração dos vasos, você impede a oxigenação dos olhos. Quando você impede a oxigenação dos olhos, você traz um sofrimento para o organismo, traz um sofrimento para o olho. Isso aí cada vez mais vai se tornando um ciclo vicioso. Então, cada vez mais você tem que pingar o colírio para o seu olho não ficar vermelho. Cada vez mais pingar o colírio para o olho não ficar vermelho. Então, a gente só recomenda a lubrificação do olho. A lubrificação do olho não vai fechar vaso nenhum, vai dar mais lubrificação, vai melhorar a nossa qualidade da lágrima, né? E a gente sabe que a lágrima é que traz oxigenação para o nosso olho. Sim. Né? É o ar, a lágrima, encostada na córnea, que é a superfície do olho. Tá certo? Então, por final, a gente tem que nos orientar que os colírios lubrificantes sem nefazolina são a prioridade aqui pra gente. E eles só são comercializados depois de receita médica. Com certeza. Tem vários remédios que a gente... Assim, não, eles são comercializados. Eu questionei, exatamente. Formulei errado. Mas para adquirir, o ideal é estar com a prescrição médica. Exatamente. Para adquirir sempre a prescrição médica, porque senão o farmacêutico ele pode resolver o problema dele. Qual que é resolver o problema dele? Tirar seu olho vermelho. É o quê? Fechar o vaso e deixar o seu olho branquinho. Não é isso? Então, assim... Agora, além desse tratamento do colírio adequado, qual que seria o tratamento? Como é que ele é aplicado? Tem uso de antibióticos, via oral? Então, falando sobre os colírios lubrificantes, que é a principal entrada aqui para a gente tratar qualquer inflamação, qualquer infecção, né? Qualquer infecção e inflamação, a gente vai ter um colírio lubrificante receitado pelo oftalmologista. Então, a gente começa aí umas 3 a 4 vezes ao dia. Não mais que isso, né? Não tem necessidade. Ainda mais colírios com conservantes, a gente não pode aplicá-los mais de 5, 6 vezes, porque isso aí pode ser maléfico para o nosso olho. Pode dar algumas inflamaçõezinhas pelo excesso de toxicidade. Né? Então, 4 a 5 vezes ao dia é o suficiente. Em algumas infecções, né, a gente sabe que não tem só a conjuntivite, a gente tem outras infecções, como a blefarite, como as próprias alergias oculares, como outros colírios, a gente deve instilar de acordo com a receita médica. Né? Então, algumas úlceras de córnea, por exemplo, no início a gente pode aplicar até um antibiótico de hora em hora, né? Ou então, alguma abrasão na córnea, uma queimadura. A gente vê muito queimadura com solda, né? Corpo estranho no olho, caiu um corpo estranho, caiu uma madeirinha, estava limpando, estava fazendo uma faxina, caiu um corpo estranho no meu olho, eu vou lá e tiro e coloco um antibiótico aí de mais ou menos umas 4 vezes ao dia, só para prevenir uma infecção. Sim. Né? Então, depende muito. E existe alguma forma de prevenção para evitar o desenvolvimento de doenças oculares? Alguma coisa a longo prazo que o paciente possa fazer? Ele pode não estar sentindo nada, Sim. mas eu vou trabalhar na prevenção, na linha de prevenção. Com certeza, com certeza. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que prevenir são as infecções. E como que a gente vai prevenir? Lavando as mãos. Sempre, né? Sempre lavando as mãos. Sempre nos hidratando também, né? A gente sabe que o ressecamento do olho ele causa todos esses sintomas. Né? Então, a gente se hidratando, a gente lubrificando o nosso olho com colírios lubrificantes, a gente consegue melhorar cada vez mais esses sintomas e impedi-los. Né? E a higiene é fundamental, porque as nossas mãos sujas estão levando
cada vez mais bactérias, vírus para o nosso organismo, né? Então, é fundamental essa prevenção da higienização para evitar qualquer inflamação no olho. Dr. Marcelo Espíndola, médico oftalmologista, falando orientações sobre os cuidados com os olhos, principalmente nessa época do inverno. Se eu pudesse, eu seguia mais tempo aqui, mas a gente tem o tempo certo aqui para outras entrevistas também. Mas desde já eu quero agradecer pelas informações repassadas e compartilhadas aí com o nosso ouvinte. Tenho certeza que muita gente ficou atento depois dessas orientações, doutor. Muito obrigada aí pela entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço. É sempre uma honra aqui falar sobre saúde ocular, né? A gente teve o Dia da Saúde recentemente, né? Dia 10 agora, e a gente conscientizou muita gente, né? Sobre a prevenção de doenças oculares, e cada vez mais a gente tem que se conscientizar mesmo, né? Usando coisas lubrificantes, nos protegendo do frio e nos hidratando cada vez mais. Tá ok, doutor. Muito obrigada e até a próxima. Nada, obrigado. Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. Sabin Sinai, o plano de saúde dos hospitais Albert Sabin e Monte Sinai.